Oi, turma! Na videoaula de hoje nós iremos aprender alguns cálculos topométricos. Os primeiros cálculos serão a obtenção de um ângulo azimuth e da distância entre dois pontos com coordenadas conhecidas. Observem essa configuração. Temos dois pontos, ponto P e ponto Q. Consideremos que nós temos as coordenadas do ponto P e as coordenadas do ponto Q. Desejamos encontrar, para esse exercício, a distância entre P e Q e o azimuth formado pelo alinhamento PQ. Considerando então aqui que esse alinhamento no eixo Y vai ser o nosso referencial para o azimuth, né? Bom, para encontrar o azimuth é muito simples. A tangente do azimuth de PQ vai ser igual ao ΔX sobre ΔY. Ou seja, o nosso azimuth de PQ vai ser igual ao arco tangente de ΔX sobre ΔY. Muito simples. E para encontrar a distância PQ? Observem que é um triângulo retângulo, né? Que se forma aqui. Então, a distância PQ vai ser igual a raiz quadrada de ΔX ao quadrado mais ΔY ao quadrado. Bem simples também. Nós também podemos encontrar através de seno e cosseno de azimuth. Por exemplo, a distância de PQ vai ser igual a ΔX sobre o seno do azimuth de PQ, porque ΔX está na posição oposta ao ângulo de PQ, ou então vai ser igual ao ΔY sobre o cosseno do azimuth de PQ. Então, nós conseguimos encontrar a distância de PQ a partir do Teorema de Pitágoras, ou então pela formulação do seno do azimuth ou do cosseno do azimuth. Ok? E como eu encontro o ΔX e o ΔY? É simples. O ΔX, por exemplo, vai ser a coordenada x do ponto Q menos a coordenada x do ponto P. E o ΔY vai ser igual à coordenada y do ponto Q menos a coordenada y do ponto P. Percebam que essa formulação da tangente do azimuth ela é válida para qualquer um dos 4 quadrantes que o azimuth pode se encontrar. Mas a depender do quadrante que o azimuth se encontra, nós devemos adicionar algum valor ao nosso resultado. Por exemplo, se o alinhamento se encontrar no primeiro quadrante, o valor de ΔX, ou seja, x de Q menos x de P, será um valor positivo. E o valor de ΔY também será um valor positivo, y de Q menos y de P. Para o primeiro quadrante, o valor do azimuth vai ser igual ao valor do azimuth calculado, ou seja, vai ser igual a essa expressão aqui, sem nenhuma adição. No segundo quadrante, o valor de ΔX continuará positivo, mas o valor de ΔY será negativo. Para o segundo quadrante, o azimuth calculado necessitará obrigatoriamente de uma adição de 180 graus. O mesmo irá acontecer se o nosso alinhamento se encontra no terceiro quadrante. ΔX será negativo e o ΔY será negativo, ou seja, x de Q menos x de P será um valor negativo e y de Q menos y de P será um outro valor negativo. Para o terceiro quadrante, assim como para o segundo, o valor encontrado deverá ser acrescido de 180. Por fim, no nosso quarto quadrante, o valor de ΔX
será negativo e o valor de ΔY será positivo. Para o quarto e último quadrante, o valor do azimuth será acrescido de 360 graus. Como exemplo, iremos resolver 4 exercícios. Em cada exercício, o alinhamento se encontrará em um quadrante diferente. Vocês notarão a necessidade dessa adição de 180 no segundo e no terceiro quadrante e de 360 no quarto quadrante. Para o nosso primeiro exemplo, vou utilizar aqui então os pontos A e B. A coordenada em x do ponto A em metros será de 6.598 e a coordenada y do ponto A em metros será de 11.754. A coordenada x do ponto B será de 7.812 metros e a coordenada y será de 12.128 metros. Com essas coordenadas, então, nós vamos conseguir calcular o azimuth do alinhamento AB. Vamos primeiro, então, identificar qual seria o quadrante desse alinhamento. Ok? Então, o ΔX ele será positivo ou negativo? B é maior do que o x de B é maior do que o x de A. Então, ΔX é positivo. E o ΔY? Y de B maior do que Y de A. Positivo. Logo, o nosso azimuth, como o ΔX é positivo, ΔY é positivo, vai ser no primeiro quadrante. Então, o nosso azimuth vai ser igual ao valor encontrado. Puro. Não vamos ter que calcular nenhuma adição, né, no valor encontrado. Então, vamos lá? Azimuth de AB será igual ao arco tangente de ΔX por ΔY. Ou seja, será o arco tangente de... Vamos fazer a conta aqui. ΔX, 7.812 menos 6.598, 1.214. E o ΔY é 12.128 menos 11.754, tá? 374. O arco tangente disso tangente de 1.214 dividido por 374 me dá um azimuth de 72 graus, 52 minutos e 38,55 segundos. Esse é o azimuth. E qual a distância do ponto A para o ponto B? A distância eu posso calcular ou através do Teorema de Pitágoras, ou então utilizando seno ou cosseno. Vou utilizar o Teorema de Pitágoras porque é o mais simples, né? É a raiz quadrada de 1.214 ao quadrado mais 374 ao quadrado. Eu tenho uma distância entre esses dois pontos de 1.270,30 metros. Então, aqui eu tenho a minha resposta do exercício, o azimuth de AB e a distância de AB. Agora, vamos supor que eu queira encontrar, vou fazer um traço aqui para separar, o azimuth de BA. Mas eu não vou encontrar o azimuth de BA através do azimuth de AB, como nós já aprendemos nas aulas passadas.
eu vou encontrar ele através das coordenadas dos pontos, ok? Então, vamos lá. Δx. B é maior do que A. Então, se eu pego x de A menos x de B, eu tenho um valor negativo. Δy. Y de A é menor do que y de B. Y de A menos y de B me dá um valor negativo também. Bom, os dois valores foram negativos, significa que o meu azimuth se encontra no terceiro quadrante. O azimuth no terceiro quadrante me diz que eu preciso adicionar ao meu resultado 180 graus. Então, vamos calcular esse azimuth. O azimuth de BA será igual ao arco tangente de Δx sobre Δy mais 180. O arco tangente, então, Δx, o Δx será menos 1214. E o Δy será menos 374. Mais 180. Bom, se eu faço uma divisão de menos com menos, me dá um valor positivo. Então, o resultado que eu vou encontrar aqui vai ser o mesmo resultado do de cima. Então, eu tenho o mesmo valor. Ó. Vai ser 72 graus, 52 minutos, 38,55 segundos, mais 180. Podemos concluir, então, que o nosso azimuth de BA será 252 graus, 52 minutos, 38,5 segundos. Aqui eu não vou calcular a distância de BA não, porque essa distância vocês sabem que vai dar o mesmo resultado da distância de AB, né? Então a distância de BA, como é de se esperar, vai ser igual à distância de AB, 1270,30 metros. Então aqui eu tenho a minha resolução. Então a gente já resolveu para o primeiro quadrante e para o terceiro quadrante. E para ficar um pouco mais claro, observe, no primeiro quadrante, o azimuth encontrado do ponto A para o ponto B foi esse daqui, azimuth de AB. Já para o terceiro quadrante, quando a gente calcula o azimuth de AB, o azimuth de BA, quer dizer, ao fazer o cálculo inicial sem somar 180, nós encontramos esse valor aqui. Mas nós não queremos esse valor, considerando esse ponto aqui, o ponto B, e esse ponto aqui, o ponto A. Nós queremos o azimuth do alinhamento BA. Então, nós somamos 180 ao resultado. Aqui a gente tem o azimuth de BA. Vamos refazer os cálculos agora para um alinhamento localizado no segundo quadrante, né? Então, eu tenho aqui os meus pontos A e B, minhas coordenadas x e y. Para o alinhamento se encontrar no segundo quadrante, a coordenada x de B tem que ser maior do que a coordenada x de A e a coordenada y de A tem que ser maior do que a coordenada y de B. Então, vamos fazer aqui. Coordenada x de A, vou fazer 6.254 e x de B eu vou fazer 7.812. Agora, a coordenada y de A, eu vou fazer 13.913 e a coordenada y de B eu vou fazer 12.175. Então, vamos comparar aqui. Δx, o Δx, né, para um cálculo de azimuth de AB, x de B menos x de A, positivo.
E o ΔY? Y de B menos Y de A, negativo. Δx positivo e Δy negativo significa que eu estou no segundo quadrante. Para o segundo quadrante, o meu valor do azimuth deve ser acrescido de 180 graus. Então, vamos calcular aqui. O arco tangente, o azimuth de AB, será igual ao arco tangente de Δx sobre Δy. Ou seja, arco tangente de Δx, 1812 menos 6.254, 1.558. E Δy, 12.175 menos 13.913, menos 1.738. O arco tangente disso me dá menos 41 graus, 52 minutos e 26,72 segundos. Como podemos perceber, qual o ângulo que nós encontramos quando o alinhamento se encontra no segundo quadrante? Observe. Nós queremos encontrar o azimuth do alinhamento AB, que se encontra no segundo quadrante. Porém, quando nós efetuamos os cálculos, nós encontramos esse valor aqui, que é um valor negativo, né? Para eu encontrar o azimuth de AB, eu preciso somar a esse valor negativo um valor positivo de 180 graus. O que vai acontecer quando eu somo 180 graus? Essa parte de cá irá desaparecer e eu irei criar essa parte de cá do meu ângulo, que é igual ao meu azimuth desejado. Então, o azimuth de AB é igual a menos 41 graus, 52 minutos, 26,72 segundos, mais 180. Eu tenho aqui 138 graus, 7 minutos, 33,28 segundos. Tenho meu azimuth. Agora, para eu encontrar a distância nós encontramos através ou do seno ou dos cossenos, mas de novo, o teorema de Pitágoras é sempre o caminho mais fácil, né? Distância de AB é igual a raiz quadrada de Δx ao quadrado, 1.558 ao quadrado, mais Δy ao quadrado, menos 1.768 ao quadrado. Eu tenho aqui 2.334,10 metros. Agora vamos resolver o mesmo exercício para um alinhamento no quarto quadrante. Tenho meus pontos aqui, A e B, e as minhas coordenadas x e y. Para o alinhamento se encontrar no quarto quadrante, a coordenada x de A deve ser maior do que a coordenada x de B. Já a coordenada y de A deve ser menor do que a coordenada y de B. Então, x de A, estou colocando tudo aleatório, tá, gente? 7.518 é a coordenada x de B, vou colocar 6.146. Agora, a coordenada y de A, vou colocar aqui 12.154, e a coordenada y de B, 14.364.
Então, vamos ver aqui, ΔX, isso aqui para o cálculo do azimuth de AB. ΔX, ou seja, x de B menos x de A, negativo. ΔY, y de B menos y de A, positivo. Então, significa que eu estou no quarto quadrante. No quarto quadrante, o azimuth encontrado deve ser acrescido de 360 graus. Então, vamos para os cálculos. O azimuth de AB será igual ao arco tangente de ΔX sobre ΔY mais 360. O arco tangente, então, de ΔX, 6.146 menos 7.518, eu tenho menos 1.372, dividido por ΔY, 12.364 menos 11.154, 1.210, mais 360. Esse resultado aqui é 1.372 dividido por 1.210, o arco tangente disso vai ser igual a menos 48 graus, 35 minutos, 24,54 segundos, mais 360. Eu tenho meu resultado igual a 311,24,35,4. O que significa esse resultado de menos 48? Significa que nós temos esse alinhamento e no nosso cálculo nós encontramos esse ângulo aqui, que é um ângulo negativo, porque está no sentido anti-horário. Não existe azimuth no sentido anti-horário, assim como lá no alinhamento do segundo quadrante. Então, nós temos que dar uma volta para encontrar o azimuth correto, né? Então, se eu pego esse valor encontrado e somo 360, ou seja, eu somo esse ângulo de cá, esse valor, esse trecho positivo, vai se cancelar com esse trecho negativo. Vou usar a borrachinha que vai ficar melhor. Esse valor positivo se cancela com um trecho negativo e nós encontramos, por fim, o nosso azimuth desejado, que é 311,24,35,4. E a distância? Mesma coisa. Distância de AB, mesma coisa que a gente estava calculando. Pitágoras. Menos 1.372 ao quadrado mais 1.210 ao quadrado. Isso dentro de uma raiz quadrada. Eu tenho aqui, então, 1.829,34 metros. Essa é a distância do meu ponto A para o meu ponto B. Pessoal, antes da gente dar continuidade à nossa aula, é importante passar para vocês os conceitos relacionados às poligonais. Para essa parte da aula, eu utilizei essa bibliografia. As 3 primeiras estão lá na nossa biblioteca virtual e essa quarta ela está disponível na internet através de livre acesso. Então, vocês conseguem acessar essa apostila aqui na internet, tá? A NBR 13.173 diz que
Um levantamento topográfico é o conjunto de operações topográficas destinadas às determinações das posições planimétricas e altimétricas de pontos, que permitirão representar graficamente o terreno a ser levantado topograficamente a partir do apoio topográfico. Estas operações podem conduzir simultaneamente à obtenção da planimetria e da altimetria, ou então separadamente, se as condições especiais do terreno ou exigências do levantamento obrigarem a separação. Dessa definição é importante vocês guardarem isso daqui, ó, apoios topográficos. O que são os apoios topográficos? Através dessa definição, nós podemos subentender que existe uma rede de apoios geodésicos que nos vão auxiliar na construção do nosso levantamento, né? Os apoios geodésicos são pontos com coordenadas conhecidas. Aqui eu tenho, por exemplo, um apoio, um marco geodésico definido pelo IBGE. Temos um semelhante a esse lá na Escola de Minas. Nesse marco tem uma posição marcada aí por um triângulo, e o centro desse triângulo ele traz para a gente as coordenadas no nosso sistema, no sistema geodésico brasileiro, através do Datum Sigas 2000, ele traz as coordenadas desse ponto no sistema geodésico brasileiro. E com essas coordenadas nós conseguimos projetar o nosso levantamento no SGB. Okay? Mas muitas vezes essa rede geodésica é insuficiente porque ela apresenta poucos pontos na região, o que dificulta a amarração do nosso levantamento topográfico à própria rede, porque para você fazer um levantamento topográfico amarrado à rede geodésica, você tem que ter um ponto ali próximo para você conseguir visualizar durante o seu levantamento, e ao visualizar esse ponto no seu levantamento, você consegue ter uma relação dele com o próprio projeto, né? Se você não consegue visualizar esse ponto, você não consegue utilizá-lo no projeto. Então, não existe, né, pelo menos aqui na nossa região, um adensamento suficiente desses marcos, né? Então, muitas vezes, nós necessitamos apoios topográficos, ou seja, em campo, nós vamos fazer as nossas marcações e definirmos as coordenadas dessas nossas marcações, com o auxílio de um sistema RTK, de um GPS. E a partir dessas marcações conhecidas, aí sim nós conseguimos amarrar o sistema geodésico brasileiro. Então, nós não temos, de forma suficientemente adensada, em algumas regiões do país, uma quantidade adequada de marcos, né? Então, a gente tem uma necessidade de ampliar essa rede brasileira para a gente conseguir fazer projetos cada vez mais precisos. A implantação de novos pontos para o adensamento da rede geodésica é de responsabilidade dos institutos geográficos de cada país. No Brasil, o IBGE é o órgão responsável por toda a atividade geodésica. Então, os pontos, os marcos oficiais são implantados no Brasil pelo IBGE. Para projetos individuais, o engenheiro responsável pelo projeto deve implantar os seus próprios pontos de acordo com normas técnicas vigentes na sua região. É o que eu falei. Se nós não temos uma quantidade de marcos suficiente ao nosso redor, nós conseguimos marcar os nossos próprios pontos e definimos ali as nossas próprias coordenadas. Não só o engenheiro responsável, também o arquiteto responsável. O arquiteto também é responsável pelo levantamento topográfico, tá? E alguns outros técnicos também são responsáveis por isso. Ele realiza dessa forma um adensamento da rede geodésica para os seus propósitos particulares e a utiliza de acordo com as suas necessidades. A essa rede de pontos de apoio determinados e implantados para um projeto particular dá-se o nome de rede de apoio topográfico, o que é muito comum de se utilizar. Dependendo do tipo de projeto e do tamanho da área, uma rede topográfica pode ser topográfica plana local, ou seja, nós vamos desconsiderar aquela influência da curvatura terrestre, porque o nosso levantamento não vai envolver uma área grande, né, a ser delimitada. Então, nós consideramos um plano horizontal contínuo ali e desconsideramos a curvatura, porque a região a ser levantada é pequena. Ou então, um plano de projeção UTM, que aí nós vamos estar utilizando, né, aquela projeção do globo terrestre num cilindro de referência. Então, nós conseguimos
amarrar o nosso projeto a essa projeção também, mas essa projeção aí ela já leva em consideração para o posicionamento dos pontos a curvatura terrestre, tá? Então aqui eu trago para vocês, ó, a projeção UTM. Bom, aqui alguns propósitos específicos para o estabelecimento de uma rede topográfica. Um mapeamento topográfico, um mapeamento cadastral, rede de apoio para o levantamento e implantação de obras, rede de apoio para a construção de vias de transporte, rede de apoio para o monitoramento geodésico de obras, ponto de controles para a aerofotogrametria, entre outros. Então, a utilização dessa rede de apoio ela tem infinitos propósitos. Aqui eu cito alguns dos mais comuns, tá? Métodos da poligonação. Métodos de determinação de pontos planimétricos por conjunto de pontos. Ou seja, quando a gente vai fazer um levantamento topográfico, muitas vezes, se é insuficiente para um levantamento de uma determinada região, apenas um ponto de visadas, ou seja, um ponto estacionário onde você vai realizar as suas visadas em campos. Muitas vezes, esse ponto ele não consegue visualizar todo o seu terreno, então nós temos que amarrar essa estação com uma estação seguinte, né? Tomou impulso nesse sistema de levantamento, através de poligonação, com o advento dos instrumentos de medição de distâncias eletrônicos. As medições concomitantes de ângulos e distâncias facilitam enormemente o uso dos métodos de poligonação para a implantação de pontos de apoio topográfico. Uma forma da gente fazer esses apoios topográficos é, por exemplo, você utilizar inicialmente os apoios do IBGE. Se você tiver ali pelo menos 2 pontos do IBGE, você pega eles e consegue transportar, né, o azimuth formado pelo alinhamento desses 2 pontos para outros pontos de interesse no seu levantamento topográfico. Então você consegue amarrar já o seu levantamento, né, a sua rede topográfica ali, a rede do IBGE. Então, é uma possibilidade que pode acontecer. Ou então você define as suas coordenadas iniciais e faz um amarramento, né, uma amarração dos demais pontos do seu levantamento com seus pontos iniciais. O procedimento de campo consiste em partir de pontos da rede geodésica oficial ou determinados por medições com tecnologia GNSS e lançar novos pontos por intermédio do estabelecimento de uma poligonal geometricamente bem definida. Então, o que acontece? Você tem, como eu falei, você tem os seus pontos de coordenadas conhecidas lá no início do seu levantamento, você vai transpor as coordenadas desses pontos para os demais pontos. Então, você consegue descobrir as coordenadas de todo o seu levantamento topográfico a partir desses 2 pontos iniciais. E esse é o método da poligonação. Então, aqui, por exemplo, ó, eu tenho uma poligonal aberta. O método da poligonação ele estabelecer uma poligonal significa realizar um caminhamento sobre o terreno, realizando um transporte de coordenadas. A partir dos encadeamentos de medições angulares lineares, são calculadas as coordenadas dos novos pontos de apoio. Aqui, por exemplo, olha, eu tenho esse ponto P0 e P1. Esses 2 pontos eles apresentam coordenadas conhecidas. Normalmente, quando o ponto apresenta coordenada conhecida, ele é definido com esse triângulo todo preenchido, né? Aqui. Quando os pontos não são de coordenadas conhecidas, são esses círculos não preenchidos. Tá? Você sabendo as coordenadas desses 2 pontos, olha, P0 e P1, você consegue calcular um azimuth inicial. Com esse azimuth inicial e as distâncias medidas em campo entre os pontos do seu levantamento, ou seja, os pontos estacionários do seu levantamento, e também os ângulos formados entre os alinhamentos do seu levantamento, você consegue transpor essas coordenadas para os pontos subsequentes, né? Então, você consegue descobrir com as coordenadas iniciais as coordenadas de todos os seus demais pontos do levantamento. E esse é o nosso trabalho quando a gente calcula uma poligonal. Na figura abaixo, os ângulos alfa e I são calculados em função das diferenças
de direções avante e ré. Então, por exemplo, você faz a leitura a partir do ponto P1, você estaciona o equipamento aqui, faz uma leitura de ângulo aqui de ré no P0, depois a leitura do ângulo aqui no P2, a leitura de vante. Vante menos ré vai me dar o alfa 1. E eu vou fazer isso para todos os meus pontos estacionários e vou encontrar os alfas. Eu vou utilizar o meu equipamento também para calcular de uma forma indireta as distâncias entre esses pontos, né? P1 e P2, P2 e P3, P3 e P4, P4 e P5, e assim por diante. As distâncias podem ser planas ou horizontais, dependendo do plano de projeção considerado, ou TM ou topográfico, né? E aqui, com essas distâncias e com esses ângulos, eu vou conseguir descobrir as coordenadas de cada um dos meus vértices. A escolha do uso do método de poligonação em detrimento dos demais tem algumas vantagens. Menos trabalho de reconhecimento de campo devido à poligonação exigir apenas o lançamento de um caminhamento sobre o terreno. Menos dependência das condições do terreno devido ao fato de o caminhamento acomodar-se às características do terreno. Independência de figuras geométricas pré-definidas e facilmente adaptada às condições do projeto para garantir que os pontos de apoio fiquem próximos aos elementos a serem medidos, na construção de uma rodovia, por exemplo. Então, você consegue definir a sua poligonal na lateral de uma rodovia e, ao longo da sua construção, você vai conferindo, né, todo o processo de execução da obra através dessa poligonal que foi feita ao lado da rodovia. Então, é um levantamento que você pode utilizar não só na fase de pré-projeto, mas durante a própria execução do mesmo. Os tipos de poligonais. Quanto à natureza geométrica, as poligonais podem ser classificadas em fechadas ou abertas. Aqui fica claro para a gente identificar o que é uma poligonal fechada e uma poligonal aberta. Uma poligonal fechada é aquela onde a gente vai ter uma figura geométrica definida e esse ponto inicial será o ponto final. Na poligonal aberta, temos uma figura geométrica definida, mas o ponto inicial será diferente do ponto final. Reconhecimento de campo. Todo levantamento topográfico deve preceder de um reconhecimento de campo rigoroso. É o que a gente chama de levantamento expedito. É quando o engenheiro ou arquiteto ele vai no campo para identificar todo o terreno e a partir dessa identificação do terreno ele consegue definir os melhores locais para implantar a sua poligonal. No caso do levantamento de uma poligonal, a primeira exigência a ser considerada é que os pontos a serem lançados sobre o terreno sejam intervisíveis 2 a 2, ou seja, o seu ponto estacionário tem que ter obrigatoriamente a capacidade de visualizar o seu ponto estacionário seguinte e anterior. Ele tem que conseguir fazer a visualização do ré e do vante a todo momento. Dependendo da finalidade, por exemplo, se a sua poligonal ela vai ser utilizada além do pré-projeto, mas também para a execução, nós temos que prever a execução da obra. Por quê? A execução da obra não pode atrapalhar essa visualização dos dois pontos ali através da sua estação. Porque se ela impedir essa visualização, a sua poligonal não vai ser eficiente, você vai ter que refazer o seu trabalho. É o que eu falo aqui nesse parágrafo. Além disso, a poligonal deve ter o mínimo possível de vértices e devem-se evitar lados com distâncias curtas para minimizar o efeito do erro de centragem do instrumento. E sempre que possível, os comprimentos dos lados devem ser equivalentes para que a distribuição dos erros lineares seja equânime. O que isso significa? Significa que as distâncias entre os vértices devem ser preferencialmente as mesmas. Por exemplo, a distância do ponto 1 para o ponto 2 deve ser aproximadamente igual à distância do ponto 2 para o ponto 3, porque na hora de distribuirmos os erros lineares, essa distribuição vai ser feita de uma forma mais adequada. O engenheiro ou arquiteto deve também ter em mente que, como o próprio nome diz, uma rede de pontos de apoio será utilizada como apoio no levantamento dos detalhes geográficos do terreno. Eles devem, por isso,
ser convenientemente posicionados para garantirem a melhor vista do terreno em termos de levantamento topográfico. Então, quando a gente vai definir a nossa rede de pontos para a nossa poligonal, nós vamos escolher pontos ideais para conseguirmos visualizar o maior número de pontos a serem irradiados no nosso terreno. Se além disso eles forem também considerados para a implantação da obra, eles devem ser posicionados de maneira a garantirem a visibilidade dos elementos a serem locados, tendo em vista o avanço da obra, né? Aqui, pessoal, muitas vezes vocês vão ver que eu estou colocando só o engenheiro, porque eu tirei isso do livro lá que trata para engenharia, mas toda vez que eu estiver falando de engenharia aqui, eu também estou me referindo aos arquitetos também, tá? Conhecimento de campo, então. Voltando. Em qualquer caso, os novos pontos de apoio devem ser implantados adequadamente para que sejam duradouros e facilmente reconhecidos. Então, por exemplo, vocês não devem utilizar marcações no terreno que possam desaparecer, ou então devem ter um cuidado maior para que essas marcações não sejam retiradas. Por exemplo, isso lá no ano de 2011, os alunos do curso de topografia estavam fazendo um levantamento ali na região que hoje é a Escola de Farmácia no campus do Morro do Cruzeiro. Eles estavam fazendo os levantamentos, né? E próximo ao final da execução desses levantamentos, os marcos que eles fizeram desapareceram. Por quê? O pessoal que estava trabalhando na obra lá da Escola de Farmácia retirou esses marcos, porque eles acreditavam que esses marcos eles não tinham foram implantados para eles utilizarem, e como eles não estavam utilizando, eles não viram necessidade de manterem eles ali. Então os alunos tiveram que refazer todo o projeto. Em geral, o tipo de monumento, marco topográfico exigido é descrito na documentação do projeto e constam de placas metálicas e blocos de concreto encastrados no terreno. Em alguns casos, onde os marcos terão função temporal curta, os marcos poderão ser substituídos por piquetes de madeira ao invés de blocos de concreto. É o que a gente faz na nossa disciplina. Nós colocamos esses piquetes e ao final da execução dos levantamentos nós retiramos os piquetes para que uma próxima turma consiga utilizar. Algumas fontes de erros na execução das nossas poligonais: erros relativos às medidas angulares, erros relativos às medidas lineares e erros na hora de centralizar o equipamento. Aquele processo de nivelamento, quem começou a fazer topografia comigo no presencial, aprendeu a fazer esse nivelamento. Eu também apresentei para vocês lá nas nossas primeiras videoaulas como é realizado esse nivelamento, né? Ou seja, a centragem do equipamento. Essa centragem, muitas vezes, ela pode se modificar pouco, né? Você arrasta um pouquinho o equipamento, então essa centragem nem sempre vai ser a mesma para o mesmo ponto todos os dias, a não ser que você utilize uma base de nivelamento forçado, ou seja, na hora de nivelar o seu equipamento, você vai forçar ele a uma determinada posição, que é esse tipo de base que está aqui na figura para a gente. Uma base de concreto com um buraco onde a gente vai amarrar o nosso equipamento, né? Rosquear ele aí. E ao rosquear o equipamento, nós vamos estar forçando o centro do equipamento ao centro desse ponto. Sempre, todas as vezes que a gente for utilizar esse ponto como referência. Então, isso diminui os erros de centragens, porque, por exemplo, quando você faz a marcação no chão, o nivelamento de um dia ele pode sair um pouquinho à direita do ponto central, no dia seguinte, no outro dia ele sai um pouquinho à esquerda, e essa pequena variação pode gerar erros de medidas angulares e lineares, por consequência do erro de centragem. Bom, cálculo do erro de fechamento angular de uma poligonal fechada e topograficamente apoiada, ou seja, a geometria da poligonal é fechada e nós temos dois pontos de coordenadas conhecidas fora da poligonal. O levantamento de campo de uma poligonal geometricamente fechada e topograficamente apoiada se faz partindo-se de dois pontos de coordenadas conhecidas e fechando sobre os mesmos dois pontos, conforme indicado na imagem. Então, nós começamos o levantamento aqui, caminhamos sobre o nosso poligonal e terminamos no nosso ponto inicial de novo.
Nesse caso, além das distâncias, são observadas as direções relativas à base topográfica PQ e as direções relativas aos vértices da poligonal. Então, aqui, ó, além dessas distâncias, nós também temos, além das distâncias, né, e os valores dos ângulos internos aqui da poligonal ou externos, nós também temos que pegar o ângulo formado do alinhamento desses pontos de coordenada conhecida com os nossos pontos da poligonal. Aqui no caso eu peguei do alinhamento PQ, o ângulo que ele forma, com o alinhamento P1. Mesma forma eu peguei o ângulo com o alinhamento P3 forma com o alinhamento PQ. Temos que fazer isso para a gente fazer a conferência da informação, para calcular o erro de fechamento angular. Então, o que temos nesse tipo de levantamento? Nós temos as coordenadas do ponto P e do ponto Q, coordenada em x e y. A gente vai medir em campo as direções, né? Ou seja, os ângulos aqui lidos na direção PQ, P1, 1P, 12, P3, PQ. E com esses valores de direções, nós vamos calcular os ângulos alfa. E também calculamos, de forma indireta, né, as distâncias entre os vértices. E agora a gente tem que calcular o erro de fechamento angular. Qual que é a etapa para a gente calcular esse erro? Primeiro, nós vamos com as coordenadas dos pontos P e Q calcular o azimuth de QP. A gente viu no início dessa aula como se faz isso, né? Como que a gente calcula baseado nas coordenadas do ponto. Depois, nós vamos calcular os ângulos horizontais horários alfa, né? Então, para todos os pontos aqui, ângulo horizontal horário no vértice 1 vai ser igual à leitura L12 menos a leitura L1P. Vou fazer isso para todos os meus vértices. Além disso, eu também vou calcular aqui, ó, esse alfa inicial, que vai ser igual à leitura de P1 menos a leitura de PQ. Também vou calcular esse alfa P, que é a leitura de PQ menos a leitura de P3. Calcular o azimuth divante de cada vértice. Então, com esse azimuth de QP que a gente tem, né, inicial, nós vamos calcular todos os demais azimuths do alinhamento P1, alinhamento P2, do alinhamento 2,3, do alinhamento 3P. Vamos calcular todos os azimuths de Vante, ou seja, vamos seguir essa sequência aqui, 1, 2, 3, calcular os azimuths. Repetir o passo 3 para todos, né? Então a gente calcula, e no final a gente calcula o azimuth de Vante de PQ. Então quando a gente calcula o azimuth de 1, 2, 2, 3, 3P, aí quando chega no P de novo, aí a gente vai calcular o azimuth de PQ. Nós vamos comparar esse azimuth de PQ ao azimuth de PQ que nós podemos calcular com as coordenadas do ponto P para o ponto Q. Ok? Aí aqui, de uma forma mais abrangente. Primeiro a gente calcula o azimuth de QP, calculado, ó. Vai ser o arco tangente do ΔX sobre o ΔQ. Não podemos esquecer de observar qual quadrante a gente se encontra. Por exemplo, ali, o alinhamento QP, ele se encontra no terceiro quadrante. No terceiro quadrante, eu tenho que somar 180 ao meu azimuth. Ok? Não podemos esquecer nunca de observar em qual quadrante se encontra o alinhamento. Depois, nós vamos calcular todos os ângulos alfa, né? Que são os ângulos horários, né? Horizontais horários. Alfa inicial, alfa 1, alfa 2, alfa 3, alfa P. Olha aqui quais são esses alfas. Alfa 1, 2 e 3 são esses ângulos internos aqui da poligonal. Alfa inicial é o ângulo aqui formado pelo alinhamento P1 e PQ no sentido horário, começando a partir do alinhamento PQ. Alfa P é o ângulo horizontal horário formado pelo alinhamento P3
pelo alinhamento PQ, começando pelo alinhamento P3. Tá? Então, eu calculo esses alfas. Após o cálculo dos alfas, né, nós vamos calcular os azimutes. O azimute de P1 vai ser igual ao azimute de QP calculado, através das coordenadas, né, mais o alfa inicial, mais ou menos 180. O azimute de 1, 2 vai ser igual ao azimute de P1, mais alfa 1, mais ou menos 180. Esse mais ou menos, vocês que definem. Pode usar mais para todos ou menos para todos. O importante é, se o valor final for superior a 360, nós temos que retirar 360 do valor. Se o valor for menor do que zero, ou seja, se for um ângulo negativo, nós temos que somar 360. E no final, nós vamos calcular então o azimuth de P1, azimuth de 1, 2, azimuth de 2, 3, azimuth de 3P e azimuth de PQ. Tanto que eu chamo aqui azimuth de PQ medido, porque ele vai ser um azimuth calculado baseado nas medições de campo, né? Porque olha só, vou pegar todas essas medidas aqui e essas medidas vão, no final, caírem sobre esse azimuth. De forma genérica, né, para a gente calcular o erro, se o objetivo do exercício for apenas calcular o erro, nós podemos fazer da seguinte forma. O azimuth de PQ medido, esse último azimuth que a gente tem interesse, vai ser igual ao azimuth de QP calculado, mais o alfa inicial, mais o somatório dos alfas i's, mais ou menos n mais 1 vezes 180. Aqui eu tenho um errinho aqui, que é esse mais, né? Mas é mais ou menos n mais 1 vezes 180, onde os alfas i são os ângulos horizontais horários no vértice I, e n é a quantidade de vértices da poligonal. No caso aqui, por exemplo, a gente tem 4 vértices, né? O erro de fechamento angular é, portanto, a diferença entre o azimuth de chegada medido e o azimuth calculado. Assim, o erro de fechamento angular é igual ao azimuth de PQ medido menos o azimuth de PQ calculado. Esse PQ calculado, você vai pegar as coordenadas do ponto P e do ponto Q, vai calcular o azimuth e vai compará-lo a esse azimuth que foi calculado utilizando as medições de campo. Como exemplo, vamos resolver esse exercício. Nós vamos calcular o erro de fechamento angular dessa poligonal fechada topograficamente apoiada. Temos então aqui as visadas de ré e de vante para cada um dos nossos pontos estacionários e temos as coordenadas do ponto QP. A primeira coisa que nós fazemos é definir o azimuth de QP calculado, ou seja, o azimuth do alinhamento QP a partir do ponto Q, calculado com as coordenadas informadas no exercício. Então, nosso azimuth de QP é o arco tangente de ΔX por ΔY. Vamos ver qual quadrante se encontra o alinhamento QP. Então, aqui, o ponto Q é a nossa origem, o ponto P é o nosso ponto final. Então, o x de P menos o x de Q vai me dar um valor positivo. O y de P menos o y de Q vai me dar um valor negativo. ΔX positivo e ΔY negativo, eu estou no segundo quadrante. Segundo quadrante, eu preciso somar ao meu resultado 180 graus. Então, vamos fazer esse cálculo. O arco tangente de 10.794,571 menos 10.409,573 dividido por 2.292,721 menos 2.839,398 mais 180. Eu tenho 144 graus, 50 minutos. Eu vou arredondar os segundos, eu achei aqui 41,3, mas por que eu vou arredondar? Porque, os nossos equipamentos em campo, eles têm a menor leitura igual a 1 segundo. Então,
por mais que nós utilizemos as casas decimais no segundo de uma forma correta, para os nossos equipamentos isso não vai ser vantajoso. Além disso, algumas calculadoras podem ter um número de algarismos significativos reduzido ou aumentado em relação à casa dos segundos aqui. Então, para a gente evitar conflitos de uma calculadora para outra, e também respeitando que os nossos equipamentos eles têm essa menor leitura igual a de um segundo, vamos arredondar as casas decimais. Deu 41,3, eu vou colocar 41 como resposta aqui, tá? Caso vocês desejem colocar as casas decimais e irem com elas até o final também, não faz diferença, tá? Podem fazer também, é até mais correto, mas para evitar esses conflitos com algumas calculadoras, vamos arredondar. 144 graus, 50 minutos e 41 segundos é o nosso azimuth de QP calculado. Agora nós vamos calcular os alfas de cada um dos meus vértices aqui da poligonal. O primeiro alfa é o alfa inicial. O alfa inicial é igual à leitura na direção P1 menos a leitura na direção PQ. A leitura na direção P1 é 284,36,52 e a leitura na direção PQ, que é a minha visada ré, é 0. Então, como a minha visada ré é 0, a minha leitura de Vante é igual ao meu alfa inicial, 284,36,52. É comum, durante os nossos levantamentos, nós sempre zerarmos a visada de ré para evitarmos esses cálculos que podem nos prejudicar durante a execução do levantamento. Então, se você zera a sua visada de ré, você já vai estar evitando uma série de cálculos futuros. Então, foi o que a gente fez aqui no exercício. Todas as visadas de ré em todas as estações, o operador lá do instrumento zerava a leitura. Aqui é só a título de exemplo, eu vou desenhar todos esses alfas. O alfa inicial ele começa no meu alinhamento PQ, ele vai até meu alinhamento P1. Esse aqui é o meu alfa inicial. Alfa 1, que é a leitura no alinhamento 1, 2, menos a leitura no alinhamento 1P, vai ser esse aqui, ó. É o ângulo horizontal horário no meu vértice 1, no meu alfa 1. Eu vou fazer isso para todos os meus alfas, né? 3, alfa 4, alfa 5. Aí o alfa P vai ser igual a leitura no meu alinhamento PQ menos a leitura no meu alinhamento P5. Então, ele vai de P5 até PQ. Esse aqui é o meu alfa P. Então, aqui eu tenho, ó, alfa 1 igual a 284. Opa, esse aqui não é alfa 1, esse aqui é o alfa inicial. Alfa 1 é igual a 156, 3, 12. Alfa 2 é igual a 71, 33, 39. Alfa 3 é igual a 126, 1, 18. Alfa 4 igual a 116, 54, 25. Alfa 5 igual a 94, 23, 40. Alfa P igual a 230, 27, 0. Tem todos os meus alfas agora já calculados. Eu acabo de passar para vocês, antes de abrir o exercício, que nós podemos resolver de uma forma mais genérica o azimuth do alinhamento PQ através das medidas de campo por intermédio da seguinte expressão. O azimuth de PQ medido é igual ao azimuth de QP calculado, ou seja, esse aqui calculado com as coordenadas, mais o alfa inicial
mais o somatório dos meus alfas i's, mais ou menos o número de vértices mais 1 vezes 180. Posso utilizar tanto mais ou menos, o que importa é o resultado final. Se o resultado for superior a 360, você retira 360. E se depois de você retirar uma vez ainda continua maior do que 360, você retira de novo 360. Você repete esse procedimento até atingir um valor menor ou igual a 360. O mesmo acontece se o valor encontrado foi menor do que zero. Se for menor do que zero, você soma 360. Ainda continua menor do que zero, você vai somando 360 até obter um valor maior do que zero. Para o nosso exemplo aqui, eu vou fazer com o valor de mais. O azimuth de QP calculado foi 144, 50, 41. O somatório de alfa inicial mais o somatório de alfa i, eu já tenho o resultado aqui, é 1080 graus, 0 minutos e 6 segundos. Vou usar mais n é igual a 6, mais 1, 7. 7 vezes 180 graus. Vamos ver a minha resposta. 144 graus, 50 minutos, 41 segundos, mais 1080 graus, 0 minutos e 6 segundos, mais 7 vezes 180 graus. Encontrei aqui um valor de 2.484 graus, 50 minutos e 47 segundos. Deu um valor muito superior a 360. De forma a simplificar, para eu não ficar tendo que tirar de 1 em 1, é esse valor menos 360, o resultado menos 360 e assim por diante, até encontrar um valor menor do que 360, o que eu vou fazer? Eu vou calcular um fator, que eu vou chamar aqui de fator K. Esse fator K vai ser igual a esse valor encontrado dividido por 360 graus. Ou seja, eu vou descobrir quantas vezes cabe o valor de 360 dentro desse ângulo, né? O meu valor encontrado foi 6,9. Então, tem 6 vezes 360, ou seja, tem 6 voltas completas, né, em um limbo graduado, 0,9. E 0,9 de uma volta completa. O valor que eu tenho aqui como azimuth não pode ser nunca maior do que 360. Então, eu vou pegar o valor inteiro de K, multiplicar por 360, e esse valor eu retiro de 2.484. Então, eu vou pegar aqui o azimuth de PQ medido será igual a 2.484, 50, 47, menos o valor inteiro de K, 6 vezes 360. Eu tenho aqui 324 graus, 50 minutos e 47 segundos. Encontrei a minha resposta. O meu erro angular vai ser igual ao azimuth de PQ medido menos o azimuth de PQ calculado. Nós não temos o azimuth de PQ calculado ainda, mas isso é muito fácil de encontrarmos, né? O azimuth de PQ calculado vai ser igual ao arco tangente de ΔX sobre ΔY. Mas agora, o meu ΔX vai ser o x de Q menos o x de P, que vai ser um valor negativo.
E o meu ΔY será y de Q menos y de P, que será um valor positivo. Δx negativo e ΔY positivo significa que eu estou no quarto quadrante, então o meu resultado aqui vai ser somado de 360 graus. Vamos lá para a fórmula, então. O arco tangente de 10.409,573 menos 10.794,571 dividido por 12.839,398 menos 12.292,721 mais 360. Eu tenho, então, meu resultado aqui, 324 graus, 50 minutos e 41 segundos. De novo, arredondei aqui as casas decimais dos segundos e obtive esse valor. Vamos calcular então agora o meu erro de fechamento angular. O erro de fechamento angular vai ser igual ao meu azimuth de PQ medido menos o meu azimuth de PQ calculado. Fica muito fácil de calcular, olha. 324, 50, 47, menos 324, 50, 41. O meu erro de fechamento foi de 6 segundos. E aqui eu tenho a resposta desse meu exercício. O cálculo do erro de fechamento de uma poligonal fechada, mas agora topograficamente não apoiada, ou seja, sem pontos de apoio, ele é um pouco mais simples de ser realizado. Nesses casos, é comum adotar o primeiro ponto como ponto de referência e um dos lados como direção de azimuth. Então aqui, como vocês podem observar, nós temos o ponto P apontando para o ponto 5 como o nosso alinhamento para o norte. E a nossa leitura de P1 menos P5 é o nosso primeiro azimuth. Então, isso é comum de ser realizado em campo. Nós pegamos o vértice inicial e adotamos a leitura angular aqui do ângulo interno dele como sendo o azimuth inicial de partida. Dessa forma, são observadas apenas as direções e as distâncias entre os vértices, como apresentado na figura ao lado. Então, nós só fazemos as leituras entre um vértice e outro de direção. Por consequência, nós só temos os ângulos internos. Além disso, nós também fazemos as leituras das distâncias entre os vértices, para a gente calcular depois do erro angular o erro linear. De acordo com a figura ao lado, o levantamento inicia-se no vértice P, tomando o vértice 5 como ponto de orientação da poligonal. Então, o vértice 5 foi o nosso ponto 0, né? Nossa visada de ré, e a nossa visada de vante foi o ponto 1. E essa leitura da direção de P1 menos a direção de P5 me deu o meu azimuth e também me deu o ângulo horizontal horário formado por esses dois alinhamentos que fazem parte da poligonal. Então, como a gente procede para o cálculo do erro? É mais simples do que a poligonal apoiada. Nós calculamos os ângulos horizontais horários de cada um dos vértices, né? Depois, nós fazemos a soma dos ângulos internos esperada. Soma dos ângulos internos esperada é igual ao número de vértices menos 2 vezes 180. Ou então, nós fazemos a soma dos ângulos externos esperada, que é número de vértices mais 2 vezes 180. Para eu utilizar essa soma de ângulos externos, aí diferente desse exemplo, que a gente está fazendo a leitura dos ângulos internos, a gente faz a leitura dos ângulos externos da poligonal, que não é o mais usual nas práticas de campo, por isso que eu não vou me delongar sobre ele aqui no exercício. Vou focar nessa primeira formulação aqui, que é dos ângulos internos, tá? O cálculo do erro de fechamento é igual ao somatório dos ângulos internos, αi, menos n menos 2 vezes 180. E para a medição dos ângulos externos, é o somatório dos alfas i's, né? Só que agora considerando esses alfas como os ângulos externos à poligonal, menos n mais 2 vezes 180. De novo, como não é
o mais prático nos escritórios de topografia, nós não vamos trabalhar com a medição dos ângulos externos, mas sim com a dos ângulos internos. Então, nós vamos trabalhar com esses alfazis internos aqui, tá? E nessas operações, alfa e i são os ângulos horizontais no vértice e n é a quantidade de vértices da poligonal. Como exemplo, vamos fazer esse exercício. Nós temos essa poligonal com 6 vértices e temos essas leituras de ré e de vante para cada um dos vértices. Observem que todas as leituras de ré foram zero. Então, as minhas leituras de alfa i, ou seja, o ângulo horizontal horário em cada um dos vértices, vai ser igual à minha leitura do meu ponto de vante. Então, por exemplo, aqui, a minha estação é AP, a minha leitura de ré foi zero, a leitura de vante foi 155,352, então meu alfa-P vai ser 155,352, e assim por diante. Lembrando aqui, ó, se o meu ponto visado de ré é o 5 e a minha visada de vante foi 1, significa que eu fui do 5 para o 1. Então eu observo no croquis e vejo que eu tenho um ângulo interno. O alfa-P aqui é um ângulo interno. Eu não estou trabalhando então com os ângulos externos nesse exercício. Mas isso fica a cargo do topógrafo que está executando o levantamento. Ele pode sim utilizar os ângulos externos. Não é o mais conveniente, né, nos escritórios de topografia. Por quê? A maioria dos topógrafos está habituada a trabalhar com os ângulos internos das poligonais. Então, vamos calcular aqui o ângulo interno. Vamos calcular aqui, então, o somatório dos ângulos alfas e esperados. Como são ângulos internos, vai ser igual a n menos 2 vezes 180. N é igual a 6. 6 menos 2, 4 vezes 180. O somatório dos ângulos alfas e esperado é 720 graus. Mas será que fizemos no campo esse somatório? Vamos calcular então o somatório dos alfas e medidos. Vai ser igual a alfa-P 155,352 mais alfa-1 156,312 mais alfa-2 71,3339 mais alfa-3 126,118 mais alfa-4 116,5425 mais alfa-5 94,2340. Eu tenho aqui 720 graus, 0 minutos e 6 segundos. O erro de fechamento angular vai ser igual a somatório dos ângulos is medidos menos o somatório dos ângulos is esperados, que é 6 segundos. Bem mais simples que a topograficamente apoiada. Agora vamos falar sobre a tolerância do erro angular dos nossos levantamentos. De acordo com a teoria dos erros, se todos os ângulos de uma poligonal forem medidos com o mesmo instrumento e o mesmo método de medição, de maneira que se possa considerar que todos possuem a mesma precisão S, a precisão da soma W desses ângulos pode ser determinada com a seguinte equação. W, que é a precisão da soma dos ângulos, é igual ao somatório de todos os ângulos horizontais horários do nosso levantamento, onde cada precisão para cada um desses ângulos vai ser igual a uma precisão S, igual para todos os ângulos, porque o mesmo equipamento foi utilizado em todos os pontos, e além do mesmo equipamento ter sido utilizado em todos os pontos, a mesma metodologia de levantamento foi utilizada em todos os pontos também. No final, temos então que
a precisão da soma dos ângulos ao quadrado é igual a quantidade de ângulos observados na poligonal vezes o quadrado da precisão de cada ângulo. Se nós colocarmos todos os lados dessa equação dentro de uma raiz, nós temos então que a precisão da soma dos ângulos, SW, vai ser igual a S, que é a precisão de cada ângulo, de cada estação, né, vezes a raiz quadrada do número de ângulos observados na poligonal. Essa formulação que vocês têm que guardar, afinal. SW é igual a S vezes raiz de n. A tolerância do erro angular. No caso do erro de fechamento angular, a gente considera que o erro admissível, ou seja, essa tolerância, é igual à precisão da soma dos ângulos da poligonal multiplicado por um fator k. Então, a gente pega a formulação que a gente acabou de mostrar e multiplica por um fator k, que tem relação com as normas técnicas aplicáveis para o trabalho desenvolvido. Aí aqui como exemplo, eu coloco a tabela sugerida pelos autores Silva e Segantini, né? Que dizem que a qualidade do levantamento, se a gente quer um levantamento de alta qualidade, nosso fator K vai ser de 1 a 2. Se a qualidade é boa, de 2 a 4, regular de 4 a 5 e baixa de 5 a 10. Então, quanto mais baixo for a qualidade do nosso levantamento, maior o valor de K. Compensação do erro de fechamento angular. Após calcular o erro de fechamento angular, ele deve ser comparado com os valores de tolerância e, em seguida, compensado. A compensação geralmente é feita distribuindo o erro cometido igualmente entre os ângulos calculados. Logicamente, não se devem criar valores angulares inexistentes, ou seja, os valores a serem somados ou subtraídos devem ser valores inteiros, ajustando o resultado algébrico residual no vértice relativo à maior distância. Assim, a correção angular deve ser aplicada é dada pela equação do erro angular dividido por n. Nós colocamos esse valor negativo aqui, porque se nosso erro ele deu um valor positivo, nós temos que retirar esse erro dos ângulos do campo. Então, nós temos que subtrair. Caso nosso erro seja um erro negativo, nós vamos ter que somar valores angulares aos ângulos do campo. Para nossos exercícios, nós vamos pular a fase de comparação do erro de fechamento angular com as tolerâncias indicadas. Vamos considerar para os nossos exercícios que a tolerância está sendo cumprida. E vamos passar agora para a distribuição, ou seja, compensação desse erro de fechamento angular. Nós tínhamos calculado que para essa poligonal fechada topograficamente não apoiada, o erro de fechamento angular era de 6 segundos. Dessa forma, a compensação angular é igual a menos 6 dividido pelo número de vértices, que é 6, ou seja, igual a menos 1 segundo. Ou seja, para cada um dos meus ângulos horizontais medidos em campo, nós vamos ter que somar a compensação. Como a nossa compensação é menos 1, no final, o nosso somatório com o menos 1 vai ser o valor medido em campo menos 1. Então, o nosso αp, por exemplo, é igual a 155,3 αp compensado, tá? 155,351. α1 compensado é igual a 156,311. α2 compensado é igual a 71,33,38. α3 compensado 126,117. α4 compensado 116,54,24. E α5 compensado é igual a 94,23,39.
Vamos conferir se esse resultado vai ser igual a n-2 vezes 180? Nós sabemos aqui que o somatório dos ângulos horizontais esperados é igual a 6 menos 2 vezes 180. 720 graus. Vamos conferir se após a compensação do erro angular, se nós vamos obter 720 graus. 155, 351, mais 156, 311, mais 71, 33, 38, mais 126, 1, 17, mais 116, 54, 24, mais 94, 23, 39. 720 graus. Então, o nosso erro angular foi compensado nesse nosso exercício. Agora vamos fazer a compensação dos erros para o exercício da poligonal fechada topograficamente apoiada. Nós sabemos que o erro desse exercício também foi de 6 segundos, positivo. Então, a compensação é igual a menos 6 dividido por número de vértices, 6 igual a menos 1 segundo também. Diferente da nossa poligonal fechada topograficamente não apoiada, nós calculamos para esse exercício vários alfas, né? Alfa inicial, que foi 284, 36, 52. Calculamos alfa 1, que foi 156, 3 e 12. Alfa 2 foi 71, 33, 39. Alfa 3, 126, 1, 18. Alfa 4, 116, 54, 25. Alfa 5, 94, 23, 40. E alfa P, 230, 27, 00. Observem que alfa inicial e alfa P são medidos no mesmo vértice. Vocês lembram? Ó? Alfa inicial ele vai de PQ a P1 e alfa P vai de P5 até PQ. Como são dois ângulos medidos em um único vértice, a nossa compensação não é feita nesse segundo ângulo, alfa P. Nós fazemos apenas no alfa inicial. Então, os nossos ângulos compensados são: alfa inicial é 284, 36, 52 menos 1, 51. Alfa 1, 156, 3, 11. Alfa 2, 71, 33, 38. Alfa 3, 126, 1, 17. Alfa 4, 116, 54, 24. Alfa 5, 94, 23, 39. E alfa P a gente não compensa, porque senão a gente vai estar retirando 2 segundos do vértice P, e é para a gente retirar apenas 1. Vamos conferir agora se o azimuth medido após a compensação dos ângulos vai ser igual ao azimuth de PQ calculado. Nosso azimuth de PQ calculado havia sido
324, 50, 41. 324 graus, 50 minutos e 41 segundos. Vamos calcular então o azimuth de PQ medido. Ele vai ter que ser igual a esse calculado agora, porque a gente compensou todos os erros, né? Vai ser igual ao azimuth de QP calculado. O azimuth de QP calculado, a gente tinha feito anteriormente, era 144 graus, 50 minutos e 41 segundos. Isso aqui a gente fez no início da nossa aula. Mais o somatório do alfa-i mais dos alfas do alfa inicial. Somatório dos alfas-i's mais o alfa inicial, vamos fazer aqui. 230, 27, 0, mais 94, 23, 39, mais 116, 54, 24, mais 126, 1, 17, mais 71, 33, 38, mais 156, 3, 11, mais 284, 36, 51. 1080 graus. Mais 1080 graus, mais n mais 1 vezes 180. Lembrando que n são 6, né? Porque são 6 vértices. O valor de azimuth de PQ medido, então, é igual a 2.484, 50, 41. Eu vou calcular o valor de K para saber quantas vezes eu tenho que retirar 360 desse valor. O valor de K vai ser igual a 2.484, 50, 41, dividido por 360 graus. Eu tenho 6,9. Então, eu tenho que retirar a parte inteira vezes 360 desse valor, né? Então, parte inteira de K, menos 6 vezes 360. Eu tenho o meu resultado, então, igual a 324, 50, 41, igual ao azimuth de PQ calculado com as coordenadas indicadas. Então, o nosso erro angular foi compensado. Voltando no nosso exercício inicial da poligonal fechada topograficamente apoiada, nós temos já calculados os ângulos alfa compensados, né? Alfa-i, alfa-1, alfa-2, alfa-3, alfa-4, alfa-5, alfa-p. Com esses alfas compensados, eu vou até colocar aqui, ó, qual alfa que eles são. Inicial, alfa-1, alfa-2, alfa-3, alfa-4, alfa-5 e alfa-p. Com esses alfas compensados, nós vamos calcular os azimuths dos alinhamentos. Deixa eu apagar essa parte do quadro, que a gente já não vai utilizar esses valores aqui mais. Então vamos lá. O azimuth do alinhamento P1 vai ser igual ao azimuth de QP calculado mais o alfa inicial compensado mais ou menos 180 graus. Bom, o nosso azimuth de QP calculado foi 144. Então, o azimuth de P1 é igual a 144 graus, 50 minutos, 41 segundos, mais alfa inicial compensado, 284 graus, 36 minutos, 51 segundos,
mais ou menos 180. Eu vou usar aqui o mais 180 graus. O azimuth de P1 encontrado foi, pela expressão, 144 graus, 50 minutos, 41 segundos, mais 284 graus, 36 minutos, 51 segundos, mais 180 graus. Deu 309 graus, 27 minutos e 32 segundos. Esse valor não pode ser utilizado porque foi maior do que 360, então eu tiro 360 da minha resposta. Tenho aqui 249 graus, 27 minutos e 32 segundos. Agora eu vou calcular o azimuth, então eu tenho meu primeiro azimuth de P1. Agora eu vou calcular o azimuth de 12, que é igual ao azimuth de P1 mais alfa1 compensado, mais ou menos 180 graus. O azimuth de 12 foi igual a azimuth de P1 compensado, a gente acabou de calcular, mais alfa1 compensado, 156 graus, 3 minutos e 11 segundos, mais 180 graus. Deu mais do que 360, eu vou retirar 360, deu 225, 30, 43. Tem o azimuth de 12. Agora eu vou calcular o azimuth de 23. É a mesma coisa, é o azimuth de 12 mais o alfa2 compensado, mais ou menos 180. Vamos lá. O resultado deu 477 graus, 4 minutos e 21 segundos. Não pode ser porque é mais que 360. Retirando, eu encontro então o azimuth de 23. 117 graus, 4 minutos e 21 segundos. Azimuth de 3, 4. É a mesma coisa. Vou pegar o azimuth de 2, 3, mais o alfa 3 corrigido, mais 180. Encontrei 423, 5, 38. Tem que tirar 360 graus. Azimuth de 3, 4 é 63 graus, 5 minutos e 38 segundos. Azimuth de 4, 5 é o azimuth de 3, 4 mais o alfa 4 compensado, mais 180. Deu mais do que 360, eu tiro 360. Deu 2 segundos. Então, deu 0 graus, 0 minutos e 2 segundos. Agora, o azimuth de 5P. O azimuth de 5P é igual ao azimuth de 4, 5, mais o alfa 5 compensado, mais 180. Não deu mais do que 360, então não preciso fazer nenhum cálculo. É 274, 23, 41. Então eu encontrei todos os meus azimuths de interesse aqui. Vou preencher lá numa planilha do Excel para a gente fazer uma planilha e os cálculos ficarem mais simples, para vocês entenderem como que a gente faz essa compensação do erro linear, tá? Deixa eu explicar essa tabela primeiro. Aqui eu tenho os trechos, aqui eu tenho os meus azimuths,
Aqui eu vou ter as distâncias dos meus pontos, ou seja, distância do ponto 1 para o ponto 2, do ponto 1 para o ponto 2 e assim por diante. E aqui a minha distribuição dos erros. Essas distâncias, o exercício já vai me passar, tá? Eu não vou calcular elas, eu só vou colocar elas aqui de acordo com o que está no exercício, tá? Então, vamos lá, os azimutes compensados, né? Azimutes compensados. Azimute do trecho P1. O azimute do trecho P1 deu 249 graus, 27 minutos e 32 segundos. Azimute do trecho 1,2, 225, 30, 43. 225, 30, 43. Azimute do trecho 2,3, 117, 4, 21. Azimute do trecho 3,4, 63, 5, 38. 63, 5, 38. Azimute do trecho 4,5, 002. E azimute do trecho 5P, 274, 23, 41. As distâncias. A distância do trecho P1 é igual a 692,445. A distância do trecho 1,2 Desculpa, gente. A distância do trecho P1 é igual a 692,446. A distância do trecho 1,2 é 837,908. Distância do trecho 2,3, 1.234,543. Distância do trecho 3,4 é 1.206,825. Distância do trecho 4,5, 774,46. A distância do trecho 5P, 932,116. Então, aqui eu tenho as minhas distâncias e os meus azimutes compensados. Vou explicar de uma forma simplificada como é calculado o erro linear das poligonais fechadas. Bom, inicialmente nós saímos de um determinado ponto e vamos caminhar para um determinado ponto. Saímos do ponto 1, conhecido, e fomos para o ponto 2, também conhecido. Do ponto 2, nós vamos para um outro ponto determinado, 3, e assim por diante. Eu vou colocar só 4 aqui de exemplo. E do 4 voltamos para o ponto 1. Bom, nós saímos do ponto 1 para o ponto 2, nós caminhamos uma distância em x, que eu vou chamar de ΔX1, e caminhamos uma segunda distância, que eu vou chamar de ΔY1. Do 2 para o 3, nós repetimos o mesmo passo, né? ΔX2 e ΔY2. Do 3 para o 4, a mesma coisa. ΔY3 e ΔX3. Do 4 por 1, a mesma coisa. ΔX4 e ΔY4. Observe no nosso desenho. Se nós saímos de 1, vamos para o 2, agora só no eixo x.
nós saímos de 1, vamos para o 2, depois vamos do 2 para o 3, e depois do 3 vamos para o 4, depois do 4 voltamos para o 1, nós podemos concluir que o somatório de ΔX tem que ser igual a zero. A mesma coisa com o somatório de ΔY. Mas isso aqui são os erros em uma única direção do nosso levantamento. O erro linear, ou seja, considerando as duas direções, vai ser a hipotenusa desses dois erros iniciais. Então, vai ser igual a raiz quadrada do somatório de ΔX ao quadrado mais o somatório de ΔY ao quadrado. E assim nós calculamos o nosso erro linear do levantamento. E agora, seguindo os próximos passos que eu vou passar para vocês, nós vamos distribuir esses erros ao longo do nosso caminhamento. De volta aqui para a minha tabela. Para eu calcular o valor de ΔX, ou seja, o meu valor longitudinal, eu vou pegar a minha distância e vou multiplicá-la pelo seno do meu azimuth. Já o valor de latitude, ou seja, o meu ΔY para cada trecho, vai ser igual à distância vezes o cosseno do meu azimuth. Vamos fazer isso aqui então? Vou fazer a formulação no Excel. Para a longitude vai ser igual a minha distância vezes o seno. O Excel ele trabalha em radianos. Então, como eu tenho os meus ângulos ali em graus, eu tenho que converter eles para radianos antes de fazer a operação. Ele vai fazer a operação de seno para radianos. Então, eu vou fazer o seno do meu azimuth. O Excel também não trabalha com graus, minutos e segundos. Eu tenho que converter graus, minutos e segundos para decimais. Então, reparem o que eu vou fazer. Eu vou pegar a minha parte de graus mais a minha parte de minutos dividido por 60, mais a minha parte de segundos dividido por 3.600. Então, o que eu fiz? Peguei a distância e multipliquei pelo seno do azimuth. Tem, então, aqui menos 648,421. Eu só vou repetir esses mesmos cálculos para todos os meus trechos. Já para a latitude, o y é a mesma formulação, mas ao invés do seno, nós vamos utilizar o cosseno. Vou fazer o somatório das projeções no eixo x, para calcular o somatório do ΔX, ou seja, igual à soma de todo o meu ΔX. E eu vou fazer a mesma coisa para o meu ΔY. Aqui, só para saber, o perímetro da minha poligonal, eu vou calcular a soma das minhas distâncias. Bom, o erro de fechamento é igual à hipotenusa formada pelo triângulo retângulo formado pelo somatório do ΔX e o somatório do ΔY. Então, a hipotenusa desse triângulo retângulo vai ser o meu erro de fechamento. Então, é igual a raiz do meu somatório do ΔX ao quadrado mais o somatório do meu ΔY ao quadrado. O meu erro de fechamento foi igual a 0,089 metros, porque as minhas distâncias foram dadas em metros, né? Agora, a parcela de correção. Para a parcela de correção, nós vamos seguir a seguinte fórmula. Parcela de correção em x vai ser igual à distância do trecho dividida pelo perímetro total da nossa poligonal vezes o somatório de ΔX vezes menos 1. É uma fórmula dada. Vou pegar a distância do meu trecho, dividi-la pelo perímetro. Como o perímetro vai ser o mesmo para todas as operações, eu vou apertar F4 porque aí ele vai travar. Observa, aparece esse símbolo de cifrão tanto antes do E e tanto antes do 9, ou seja, ele trava
a minha célula na coluna E e na linha 9. Ele travou ali então. Então, quando eu arrastar a formulação, ele não vai alterar esse valor. Distância dividido pelo perímetro, vezes o meu somatório de ΔX, esse valor que também tem que ser travado, porque ele vai ser o mesmo para todas as parcelas, vezes menos 1. E vou arrastar para todas as minhas células do levantamento. O somatório dessa parcela de correção tem que ser o mesmo do meu ΔX, só que com o sinal trocado. Por quê? Quando eu somar essa parcela de correção às minhas distâncias no eixo X, o erro tem que sumir, não tem? Então, para o erro sumir, esse valor tem que ser o mesmo. Então, caso vocês estejam fazendo um exercício e esse valor deu um número diferente desse, com o sinal trocado, óbvio, é porque vocês fizeram algum cálculo errado. Então, tem que refazer os cálculos. Parcela de correção agora para o y, né, para o eixo y. Vai ser igual a distância do nosso trecho dividido pelo perímetro. Aí a gente congela a célula do perímetro. Essa divisão vezes o somatório de ΔY vezes menos 1. Lembrando aqui que o somatório de ΔY também tem que ser travado, porque na hora de arrastar eu quero que esse valor seja mantido na minha formulação. O único valor que eu quero alterar é o valor da minha distância, né? Porque cada trecho tem uma distância diferente, mas perímetro e somatório de erros vai ser o mesmo. E aqui, de novo, o somatório dos meus erros em Y tem que ser igual ao somatório das minhas distâncias em Y, só que com o sinal trocado. De novo, porque quando eu pegar essa parcela de correção e somar lá as distâncias no eixo Y, o valor do erro tem que ser zero. Então, não pode ter um erro aqui. Por isso que esse valor tem que ser igual a esse com o sinal trocado. Agora eu faço as devidas correções. Eu vou pegar para o eixo X, cada uma das minhas distâncias no eixo X e vou somar a parcela de correção no eixo X. Eu faço a mesma coisa para o eixo Y. Somo cada uma das minhas distâncias no eixo Y mais a parcela de correção. Como os erros aqui foram distribuídos ao longo das distâncias, é de se esperar que a soma dessas distâncias agora, tanto em x, tanto em y, seja zero. Porque agora a gente distribuiu o erro linear. Por fim, nós vamos calcular as coordenadas dos nossos pontos. Para o primeiro trecho, a gente vai calcular a coordenada do ponto P e assim por diante. A coordenada do ponto P, ela já foi dada para a gente lá no início do exercício. A coordenada do ponto P em x era 10.794,571. E em y era 12.292,721. A coordenada do ponto 1 vai ser igual à coordenada do ponto P mais o quanto você caminhou no alinhamento de P para 1. Então, o quanto eu caminhei no alinhamento de P para 1 no eixo X? Foi esse valor aqui. E assim por diante. Aí eu encontro todas as minhas coordenadas. Aqui eu vou até colocar aqui qual que é o ponto que a gente está calculando coordenada, né? Para não confundirem, para não confundir vocês. Aqui a gente está calculando a coordenada do ponto
P, aqui 1, 2, 3, 4, 5, aqui P. E, por conferência, a gente calcula a coordenada do ponto P de novo aqui no final, porque aí ela tem que ser igual à coordenada dada lá no início do nosso exercício. Vamos ver que isso vai cair. 10.794,571 é a coordenada do ponto P. Então, foi dado de forma correta. Coordenada em Y, a mesma coisa. Coordenada do ponto 1 vai ser igual à coordenada do ponto P, mais a distância caminhada em Y do trecho P1. Após as correções, né? E assim por diante. Confiro aqui embaixo, 2.292,721 igual a 2.292,721. Tem, então, as coordenadas de todos os meus pontos da poligonal. Lembrando que cada um desses pontos, além de terem esses pontos de visada e de ré referentes à poligonal, cada um deles também faz a irradiação de pontos de interesse no levantamento. E com essa irradiação individual de cada um dos pontos, a gente completa o nosso levantamento topográfico na região. Como exercício, eu vou deixar vocês calcularem as coordenadas de cada um dos vértices da poligonal não apoiada, que a gente já calculou o erro de fechamento angular. Para isso, inicialmente vocês vão ter que distribuir esse erro de fechamento angular ao longo de todos os ângulos internos da poligonal. Após essa distribuição do erro, vocês vão calcular os azimutes, considerando que o azimute de partida de vocês, que é o azimute lá no ponto P, vai ser igual ao ângulo interno compensado nesse mesmo ponto. Depois, com esse azimute de partida compensado calculado, vocês vão calcular os azimutes para os demais alinhamentos. Após esses cálculos, vocês vão calcular os ΔX e ΔY de cada um dos trechos do alinhamento. Depois vão calcular as parcelas de correções para os trechos, depois calcular os novos ΔX e ΔY e depois irão calcular as coordenadas dos pontos. Lembrando aqui que é para vocês utilizarem as coordenadas do ponto P iguais às coordenadas do ponto P do exercício que a gente acabou de realizar. As distâncias, vocês vão considerar as mesmas distâncias do exercício anterior também. Então, a distância do ponto P1 vai ser igual à distância do ponto P1 do exercício anterior. Porém, vocês não vão encontrar as coordenadas dos pontos 1, 2, 3, 4, 5 iguais à do exercício anterior. Por que vão ser coordenadas diferentes? Porque vocês não estarão utilizando o mesmo azimute de partida do exercício anterior. Lembrando, o azimute de partida de vocês para a poligonal fechada topograficamente não apoiada será igual ao alfa P, que é o ângulo interno no vértice P compensado. Tá certo? Em caso de dúvida, vocês podem tirar as dúvidas comigo através dos fóruns ou então com os monitores.